Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para você que acredita em Deus e quer se aproximar dele, mas muitas vezes não sabe como. Você se sente deslocado nesse mundo sem Deus e não sabe onde procurar. Eu não represento nenhuma denominação religiosa e nem defendo doutrinas particulares. Apenas compartilho o que aprendi sobre Deus e Jesus na Bíblia. Leio algumas passagens, conto histórias de fé atuais e antigas e coloco umas músicas para inspirar o seu coração e alegrar o seu dia. Hoje quero falar sobre ser de Deus. Esse é o grande desafio do cristão no mundo de hoje. Ser de Deus num mundo que não é de Deus. Não que o planeta Terra não seja de Deus. Salmo 24:1 explica: Ao Senhor pertence o mundo e tudo o que existe nele. A terra e todos os seres vivos são dele. Mas o que não é de Deus é o mundo dos homens, o reino dos homens. Eles não querem ser de Deus e nem querem que Deus se meta no mundo deles. Esse foi o sistema criado pelo inimigo de Deus. Então, o grande desafio do verdadeiro cristão hoje em dia é viver num mundo sem Deus. Conviver com pessoas que não aceitam Jesus como verdadeiro Senhor e Criador de tudo. E ainda manter a fé e a integridade nesse mundo corrompido. É claro que se o cristão não tiver verdadeira fé e convicção em Deus, ele vai ser engolido pelo mundo, vai afogar sua fé e vender suas convicções. Vai abrir mão da sua paternidade divina para agradar o mundo e ser aceito pelos que não são de Deus. E é fácil viver assim, o mundo todo vai te apoiar. Mas essa não é a verdadeira identidade do cristão. A pessoa que é de Deus é aquela que é reconhecida aonde vai. Ela se destaca até sem falar nada, porque sua identidade é revelada pela presença do Espírito de Deus nela. O cristão não anda sozinho, além do seu fiel anjo da guarda que o acompanha o tempo todo, como ensina o Salmo 34:7, o cristão ainda carrega dentro de si o próprio Filho de Deus, que é o ser mais poderoso que existe, e recebeu também o poder do Espírito Santo que mantém suas baterias espirituais bem carregadas. E essa pessoa que é de Deus é igual um holofote ambulante, fica iluminando tudo por onde passa, no espírito, claro. E quem não gosta dessa luz espiritual se sente incomodado. Está escrito em João 3:20. Quem pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas ações não sejam reveladas. Por isso Jesus disse aos seus discípulos lá em Mateus 5:16, resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Só que se o cristão não quer demonstrar sua fé e escolhe andar disfarçado no mundo, ele esconde essa luz. Vive escondendo sua identidade, como explicou Jesus em Mateus 5:15. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. E é assim que age esse cristão que tem medo de ser diferente do resto do mundo. Abre mão da sua fé e do seu Deus e esconde a sua luz para não ter que enfrentar o mundo e defender sua identidade.
Estes são os que têm vergonha de Deus. Acreditam em Deus, amam a Deus, mas amam mais a aprovação das pessoas do mundo do que a aprovação de Deus. Eles vão para o céu como todos os outros cristãos, porque Jesus garantiu a vida eterna para todos que o receberam, quando morreu na cruz. Mas Jesus vai ficar com vergonha deles lá em cima. Lucas 9:26. Quem ficar com vergonha de mim e das minhas palavras, eu terei vergonha dele perante meu Pai e seus santos anjos. O sujeito vai para o céu, mas vai ficar com aquela cara de quem soltou o pum no elevador. Quer goste ou não, o cristão sempre vai ser pressionado a se decidir, a tomar uma posição em relação ao mundo e ao seu Deus, e isso vai acontecer em diversas ocasiões da sua vida. Porque as pessoas do mundo que não são de Deus ficam muito incomodadas com a presença de quem é de Deus, com a luz que ele carrega. Elas não ficam incomodadas com um budista, um espírita, um filho de Exu, hindu ou qualquer outro que siga as ilusões criadas pelo inimigo. O que incomoda é a verdadeira luz. João 8:12. Disse Jesus à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso o sistema combate com todas as forças só o cristianismo, porque é nele que está a verdadeira luz. E o cristão é confrontado para ver se ele esconde essa luz, se desliga a lanterna, coloca ela embaixo da mesa para não iluminar tanto, porque a luz de Deus ilumina todas as mentiras do inimigo. E essas pessoas que não são de Deus não querem ser expostas. Paulo falou em 2 Coríntios 6,14: Que comunhão tem a luz com as trevas? Então, quem quer ser de Deus tem que pagar o preço. Quem escolhe a neutralidade e quer ficar em cima do muro, fica se achando superior por causa disso, mas é apenas mais um apoiador das trevas. Ah, não é bem assim. Eu gosto de Deus, só não quero tomar nenhum partido. Jesus falou lá em Mateus 12:30: Quem não é por mim é contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Isto significa que se você não toma um partido, se não está do lado de Deus, está contra ele. Quando Jesus deu a revelação do Apocalipse para o apóstolo João, lá nos primeiros 3 capítulos, ele ditou cartas para João enviar a algumas igrejas. Na carta para a igreja de Laodiceia, Jesus disse o seguinte: Apocalipse 3:15-17. Eu conheço as suas obras, sei que vocês não são frios nem quentes. Quem dera fossem frios ou quentes, mas porque são mornos, eu vou vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos enriquecendo e não temos falta de nada. Mas não sabem que são uns coitados miseráveis, pobres, cegos e que não têm nem roupa. É assim que Deus enxerga essas pessoas no espírito. Por isso Jesus foi duro com esses mornos, os neutros que não tomam partido. Mas por quê? Porque cada vez mais é importante para os que são de Deus demonstrarem sua fé e a sua convicção para o resto do mundo. Porque o seu exemplo cristão pode ser a única luz verdadeira que algumas pessoas vão ver. Sua coragem em defender a sua fé pode iluminar as trevas no coração de alguém.
Assumir uma postura firme com relação ao que você acredita tem muito mais efeito que ficar dando sermões e gritando versículos da Bíblia. Eu me lembro quando trabalhava num banco muitos anos atrás, numa plataforma corporativa atendendo grandes empresas. Tinha que usar terno todos os dias e andar bem alinhado, com uma postura séria. E o Espírito de Deus em mim ainda transmitia um certo ar de autoridade. Por causa disso, as pessoas me olhavam com respeito. Uma vez entrei num elevador com algumas pessoas e uma jovem, que era uma nova gerente, comentou com sua amiga que estava lendo a Bíblia. Na mesma hora, outros dois ali dentro debocharam dela. Nossa, Bíblia? Sério que você está lendo isso? A garota ficou constrangida, sem saber o que dizer. Aí eu me virei e falei com a cara mais séria do mundo. Eu também leio a Bíblia e gosto muito, parabéns. Minhas palavras foram um alívio para aquela jovem, fortaleceram a fé dela. E acredito que fortaleceram também outras pessoas que estavam ali dentro e tinham vergonha de se manifestar. Além disso, foi um testemunho para aqueles que debocharam dela. Por causa do respeito e autoridade que o Espírito Santo transmitia através de mim, acredito que eles repensaram o seu conceito sobre ler a Bíblia. Porque ainda existem muitas pessoas que são de Deus e estão caminhando no escuro, ao lado daqueles que não querem ver a luz. Muitas estão perdidas e confusas. Elas são de Deus, gostam da luz, mas não sabem disso. E provavelmente, quando virem a luz verdadeira pela primeira vez, vai ferir os olhos espirituais delas, vai incomodar. E essas pessoas podem até se afastar por causa desse incômodo. Mas se forem apresentadas à luz com carinho e amor, vão gostar, reconhecer e aceitar. E é por causa delas que nós não podemos deixar de brilhar a nossa luz. Não podemos esconder a nossa identidade, nem camuflar a nossa fé. Nós recebemos de Deus a luz para iluminar os outros, não para guardar para algum momento escuro da vida. Cada vez mais o mundo está oferecendo novas opções para quem quer ter uma outra luz que não seja a verdadeira luz de Deus. Existem muitas e muitas novas doutrinas iluminadas, novas maneiras de buscar uma espiritualidade avançada e se tornar um ser iluminado sem ter que se envolver com esse tal de Jesus e nem ler a Bíblia. Eu nem preciso falar quais são essas doutrinas. Hoje são tantas e elas se apresentam de tantas formas diferentes que nem dá para listar. Mas é fácil identificar. É só ver quem é o centro da crença, de onde vem a luz que elas buscam e que livro elas seguem. Algumas até dizem reconhecer Jesus, mas para elas ele não é o Filho de Deus, o Salvador. É apenas algum mestre, um espírito iluminado que governa um planeta, ou que nem ouvi falar outro dia. Ele governa 5 planetas e é um espírito elevado. Uma mentira enorme para rejeitar Jesus de uma maneira sutil. E é claro que tem aquelas que nem reconhecem a existência de Jesus, mesmo que a história comprove que ele realmente existiu. Mas quem é Jesus mesmo?
Vamos ler aqui alguns versículos do primeiro capítulo do Evangelho de João. João 1, 1 a 5. No princípio era o Verbo. Em algumas versões diz a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bom, aqui já tem uma informação muito importante. Quem fez o mundo e tudo que existe no mundo foi o Verbo, ou a palavra. Continuando. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha que interessante, a luz estava nele, e essa luz resplandeceu nas trevas. Agora, nos versículos 9 a 12, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a conclusão, no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quem é a luz verdadeira? Quem é esse Verbo? Quem é a palavra? Jesus. No versículo 9 diz: Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Se Jesus é a luz verdadeira, como é que você quer ter a luz sem ter Jesus? Qualquer outra luz que você acha que está recebendo, mas não vem de Jesus, não é luz. Quando estava pregando para seus discípulos lá em Lucas 11, num determinado momento, Jesus disse, Lucas 11:35, tomem cuidado para que a luz que existe em vocês não sejam trevas. Ou seja, tem muita gente seguindo algo que acha que é uma luz, mas vai descobrir depois que eram trevas disfarçadas. E quem pode garantir que você está seguindo a luz? Só Jesus pode, porque Ele é a luz verdadeira. Como já li aqui antes, João 8:12, Jesus disse à multidão, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz verdadeira, o Filho único do Deus verdadeiro. Ele fez o mundo. E é por isso que o inimigo de Deus faz tanta questão de excluir Jesus de tudo que faz parte do reino dos homens. Porque, como nós lemos antes aqui, João 3:20, quem pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que suas ações não sejam reveladas. Por isso, Jesus e a Bíblia são excluídos de todas as doutrinas que não são de Deus, que não são da luz, porque a luz de Jesus expõe e escancara todas as mentiras das trevas. Não adianta reclamar, espernear, discutir, apresentar argumentos espirituais e cósmicos, e nem recitar sabedoria milenar dos antigos ou conhecimento dos espíritos. Tudo isto é farsa. Deus é o Pai dos espíritos, e Ele colocou Jesus acima de todos. Na carta de Paulo aos Filipenses está escrito assim, Filipenses 2, 9 a 11. Deus exaltou a Jesus com a maior honra e deu a ele um nome que é acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra,
e todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso significa que aqui no mundo físico dos homens, tudo bem. O homem fala, brinca, humilha e debocha. Os espíritos aprisionados mentem, enganam e desviam a alma das pessoas. Mas na hora do acerto de contas, ninguém escapa. Todos vão ter que se apresentar diante de Deus e de Jesus, e os que não pertencem a Jesus, Deus vai julgar segundo suas obras aqui na terra. Aos que são de Jesus, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, João 1,12. E Jesus vai guardar cada um e levá-los de volta para a casa do Pai, João 14,3. E os que não são, Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E quanto aos espíritos que enganam as pessoas? 2 de Pedro 2,4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os prendeu na escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Então, no mundo espiritual já está tudo muito bem definido. Deus vai julgar a todos. Só que Jesus, que deu a sua vida por nós, é o nosso advogado de defesa. 1 João 2,1. É ele que nos defende no mundo do espírito, que intercede por nós cada dia. Romanos 8:34. E é ele que ilumina o nosso caminho e guia os nossos passos. João 8:12. Então, para resolver esse dilema de ser de Deus, você precisa considerar todas essas verdades que eu falei aqui. E se precisar de mais outras, é só pedir. Eu tenho vários vídeos sobre esse assunto lá no canal Deus Sem Igreja no YouTube. Entre eles tem um chamado Viva o que você acredita e outro O que mais você precisa. Mas tem muitos outros mais. São vídeos excelentes que tratam dessa mesma verdade. Andava perdido, era um pecador, não aceitava o meu Salvador, até que um dia chegou o bom Jesus. Glória a Deus, eu vi a luz, eu vi a luz, eu vi a luz. As trevas se foram, pois tenho Jesus. Ele levou os meus pecados na cruz. Glória a Deus, eu vi a luz. Como um cego não via o caminho, com medo e angústias andava sozinho, mas como cego curado por Jesus. Glória a Deus, eu vi a luz, eu vi a luz, eu vi a luz. As trevas se foram, pois tenho Jesus. Ele levou os meus pecados na cruz. Glória a Deus, eu vi a luz, eu vi a luz, eu vi a luz. As trevas se foram, pois tenho Jesus. Ele levou os meus pecados na cruz. Glória a Deus, eu vi a luz, eu vi a luz, eu vi a luz. As trevas se foram, pois tenho Jesus. Ele levou os meus pecados na cruz. Glória a Deus, eu vi a luz, glória a Deus, eu vi a luz. Este é o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre ser de Deus. O que não é nada fácil nesse mundo de hoje.
É fácil fingir ser de Deus, fingir ser bonzinho e fingir estar em paz. Fingir qualquer coisa é o que está na moda. Hoje a grande maioria finge, engana, dissimula e veste máscaras para alcançar os seus objetivos. Mas muitos se esquecem que não tem como enganar a Deus. No Salmo 139, 1 a 4, está escrito assim: Ó Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Então Deus sabe de tudo sobre você, inclusive sabe mais do que você mesmo. Ele conhece até as intenções do seu coração. Quando algum pensamento começa a rondar a sua mente, Deus já sabe dele. E ele sabe se os seus pensamentos são de vida ou de morte, se são bons ou maus. Então não tem como fingir nada para Deus. Ou você abre o seu coração para Ele e anda em sinceridade, ou então vai viver a sua vida se enganando e fugindo de Deus. E não tem como fugir dele. No mesmo Salmo 139 está escrito lá nos versículos 7 a 12: Para onde irei do seu espírito? Para onde fugirei da sua presença? Se subir ao céu, ali o Senhor está. Se fizer a minha cama nas profundezas, também ali o Senhor está. Se voar nas asas do amanhecer e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a sua mão me guiará e a sua direita me sustentará. Se eu disser, com certeza as trevas vão me encobrir, nem mesmo as trevas são escuras para ti, pois as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. O problema é que nos dias de hoje muitas pessoas se esquecem dessa verdade, ou preferem ignorá-la, porque não querem ter nada a ver com Deus. E é também por isso que buscam todo o tempo novas maneiras de ocupar a sua mente e o seu coração. Religiões alternativas, realização pessoal, fama, sucesso, dinheiro, diversão, prazeres vazios, aceitação nas mídias. Tudo para não ter que encarar a verdade do mundo espiritual e da vida com Deus. Porque só existem dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho do mundo. E o caminho de Deus está claramente explicado no versículo João 14:6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você é de Deus, você segue Jesus. Você não finge que segue, não tenta se enganar e nem mesmo enganar os outros. Nenhuma outra religião ou doutrina vai conseguir te fazer desviar do caminho certo. Você sabe que Jesus é o suficiente, que Ele é a luz verdadeira. E por isso sua fé não vacila. Você reconhece que é de Deus e reconhece que tudo o que precisa é de Jesus. Nada mais importa. É claro que eu sei que você tem a sua vida, seu trabalho, sua família, seus desejos pessoais, as coisas que você gosta. E tudo isso é muito bom. Não tem nada de errado com sua vida pessoal e nem com sua vida material. Mas o importante é não ser engolido pelo mundo.
não deixar a sua luz ser apagada e nem abafada pelo mundo ou as preocupações do mundo. Na parábola do semeador, Jesus ilustrou o que acontece com as pessoas que ouvem a verdade de Deus. Vou ler para vocês a que foi contada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 8. Certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 70 e ainda outra a 30 por um. Depois, nos versículos 19 a 23, Jesus explicou aos seus discípulos o significado dessa parábola. Quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e é de pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo fica escandalizado. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela não dá fruto. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aqui estão as situações que desviam as pessoas de seguir o caminho de Deus. Algumas nem recebem a palavra no coração, outras recebem, mas não dão fruto. Mas os verdadeiros cristãos são aqueles que dão fruto. Não interessa se é pouco ou muito, como disse Jesus na parábola, uns a 100, outros a 60 e a 30. Alguns fazem mais por Deus do que outros, mas todos eles estão dando fruto. E Deus não te julga por quanto fruto você dá, apenas se produz algum ou não. Se você deixa a sua luz brilhar sobre os homens, está fazendo a sua parte e a responsabilidade passa a ser deles. O que você não deve fazer é esconder a sua luz. Se você é de Deus, seja verdadeiro. Assuma a sua identidade cristã e defenda a sua paternidade divina. Não tenha vergonha de ser um dos dele, porque Jesus não teve. Filipenses 2, 6 a 8. Mesmo sendo Deus, resolveu não agir como Deus. Abriu mão de tudo que era seu e assumiu a natureza de um servo. Se tornou igual aos seres humanos. Viveu uma vida comum de um ser humano. Foi humilde e obediente a Deus até a morte, e morte na cruz. Então, se ele, que é Deus, abriu mão da sua divindade e do seu poder e passou por tudo isso para poder garantir a você a vida eterna, o mínimo que você pode fazer é tentar retribuir todo esse sacrifício da melhor maneira que puder.
Cada um de nós faz o que pode dentro da sua capacidade. O importante é ser verdadeiro e corajoso o suficiente para assumir que você é de Deus. Não deixe a oposição do mundo te intimidar. Não permita que aqueles que não são de Deus apaguem a sua luz. Brilhe para todas as pessoas e ilumine aqueles que estão buscando a luz verdadeira. Se os que são das trevas ficarem incomodados, que usem óculos escuros espirituais. Jesus mesmo falou deles lá em Mateus 15:14. Deixe eles de lado, são cegos guiando outros cegos. Quando um cego guia outro, os dois caem no buraco. Então, ao invés de seguir os cegos desse mundo e cair no buraco com eles, deixe a luz verdadeira guiar o seu caminho e iluminar o dos outros. Quando você recebeu Jesus como Salvador, se tornou uma fonte de energia carregada pelo Espírito Santo e tem dentro do seu coração a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então levante essa luz para iluminar todos os outros com ela, e o seu caminho também vai ser iluminado. Você vai seguir com mais tranquilidade, vendo claramente por onde Deus está guiando. E mesmo quando você não conseguir enxergar lá na frente, vai continuar seguindo com confiança, porque conhece muito bem quem é o seu Deus e quem prepara o seu caminho. Jesus disse que Ele é o caminho. Então, se você é de Deus e está seguindo Jesus, não tem como errar o caminho. Pode cair no meio da caminhada, pode se machucar, pode ficar desanimado, cansado e até caminhar mais devagar, mas nunca vai seguir pela estrada errada. Quem é de Deus reconhece a verdade da Bíblia e não se desvia dela. Como disse o rei Davi no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso, as verdades escritas na Bíblia são tão combatidas por aqueles que não querem a luz, porque elas desmascaram suas mentiras e expõem o espírito do mundo. 1 João 4, 1-6. Amados, não acreditem em todo espírito, mas provem se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, o qual já ouviram que há de vir e já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ficou fácil assim, não? Tudo muito bem explicado. Quem é de Deus gosta da luz verdadeira, gosta de escutar sobre Deus. Quem é de Deus ama Jesus. Lá em João 8,47, ele explicou para aqueles que estavam rejeitando a sua pregação: quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que vocês não ouvem é porque não pertencem a Deus. Muito forte essa afirmação.
E é por isso que o cristão sempre deve deixar a sua luz brilhar. Porque quem é de Deus vai gostar da luz, vai reconhecer as palavras da verdade, vai ouvir a voz do verdadeiro pastor. Não foi isso que Jesus disse em João 10, 27 a 29? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas não morrerão jamais. Ninguém poderá tirá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode tirá-las da mão de Deus. Então, você que está me escutando agora, se é um cristão, não importa que igreja você frequenta, e também não importa se não frequenta nenhuma igreja, para mim não faz diferença se você gosta ou não das igrejas. E Deus também não se importa com isso. Ele se importa com o que tem no seu coração. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana na beira do poço, ela perguntou onde era o lugar certo de adorar a Deus, se era no templo em Jerusalém ou no monte em Samaria, e Jesus respondeu em João 4, 23 e 24. A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois ele procura quem o adora assim. Deus é espírito, e quem o adora deve adorar em espírito e em verdade. Então, o que interessa é se você é de Deus. Ah, mas eu cometo tantos erros, não tenho certeza se sou de Deus. Eu também cometo muitos erros, também me sinto inseguro muitas vezes, mas essa não é a questão. A questão é se você ama a Deus, se você ama Jesus, se gosta quando ouve as palavras dele, quando lê a Bíblia. Ah, mas eu não leio a Bíblia, já tentei, mas não entendo nada. Tudo bem, não tem problema. Você gosta quando ouve alguém falar de Deus, de Jesus? Quando ouve alguém explicando os ensinamentos de Jesus que estão na Bíblia? Eu acabei de ler o que Jesus disse em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você ouve e reconhece a voz de Deus nos ensinamentos da Bíblia, então você é de Deus. Não interessa o que o mundo pensa de você, não interessa o que as igrejas pensam de você. O que interessa é o que Deus pensa de você. Se você ama Jesus, então você é de Deus. E se não ama Jesus, não é de Deus. O apóstolo João deixou isso muito bem explicado na sua primeira carta. 1 João 2, 23. Qualquer um que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então a coisa é muito mais simples do que parece. Quem é de Deus gosta de escutar as palavras de Deus, gosta de ouvir falar sobre Jesus e o que ele fez por nós. As histórias da Bíblia são uma música agradável aos ouvidos do verdadeiro cristão. Ah, mas tem muita coisa na Bíblia que eu não entendo. Eu sei, eu também levei um bom tempo para entender muitas coisas e ainda tenho muito o que aprender. Mas eu amo ler as histórias da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. É claro que tem algumas passagens que não são emocionantes, como as genealogias e as leis, mas eu aprendi que Deus revela a sua verdade aos poucos por causa da nossa limitação. E o que realmente nos ajuda a entender a Bíblia é o Espírito Santo, não as aulas de teologia. Jesus explicou isso aos seus discípulos lá em João 16, 12 e 13. Ainda tenho muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir.
Ah, mas como eu faço para receber o Espírito Santo e entender a Bíblia? Agora eu vou falar uma coisa que vai contra o que a maioria das igrejas ensina. Se você fizer essa mesma pergunta em várias igrejas, tanto católicas quanto protestantes, cada uma vai te responder com uma fórmula diferente para receber o Espírito Santo. O batismo, a crisma, a imposição de mãos, o batismo das águas e várias outras fórmulas que eu não faço nem ideia. Mas o que eu sei que funciona é o que está na Bíblia, lá em Lucas 11:13. Jesus disse: "Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o pedirem." Significa que é só pedir a Deus, com um coração humilde e sincero, claro. Se você ama Jesus e quer realmente entender a palavra de Deus, peça a Ele em oração, e eu tenho certeza que Deus vai te atender. Mas como eu disse, muita coisa você vai aprender aos poucos, porque Deus conhece a sua limitação. O segredo é ler a Bíblia sempre. Tente conseguir uma versão mais atualizada, com uma linguagem mais fácil, e comece lendo o Novo Testamento. Leia o que entender e o que não entender. Depois que acabar, leia tudo de novo. Quando se sentir desafiado, leia o Antigo Testamento, seguindo a mesma regra. Leia o que entender e o que não entender. E aquelas histórias que te deixarem meio confuso ou preocupado, peça a Deus em oração e Ele vai te mostrar. Se não mostrar, guarde-as numa caixa de confiança e continue lendo. Quando chegar a hora, Deus vai esclarecer cada dúvida que você tem no coração. Eu tinha muita dificuldade para ler a história do Jó. Sempre que vou ler a Bíblia, começo no Gênesis e vou até o Apocalipse. Quando acabo, começo tudo de novo. Mas por muitos anos a história do livro de Jó me incomodava muito. Eu não conseguia entender por que Deus deixou um sujeito correto passar por tantas dificuldades e problemas. Mas eu lia mesmo assim, e depois de muitos anos, um dia, Deus me mostrou com toda clareza a verdade sobre a história de Jó. E foi uma surpresa enorme para mim e eu fiquei muito feliz. Hoje eu leio com muito gosto o livro de Jó. Mas para quem está começando, eu recomendo mesmo o Novo Testamento. A história de Jesus é a mais maravilhosa de todas. Se você não concorda com o que eu falei, não tem problema. Siga de acordo com a sua fé e com o que foi ensinado na sua igreja. O meu objetivo aqui é ajudar quem ainda não sabe como se aproximar de Deus. É claro que muitas das minhas mensagens são direcionadas para quem já é um cristão, mas eu sempre peço a Deus que me ajude a alcançar quem ainda não o encontrou. Porque Jesus disse que existem muitas pessoas perdidas nesse mundo, muitas que são dele, e o papel de quem é de Deus é buscar os perdidos, ir atrás dos seus irmãos que ainda não encontraram o caminho de volta para a casa do Pai. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E se a criatura ficar animada com as boas novas do evangelho e quiser ajudar, vamos ensiná-la a buscar outras criaturas perdidas também. Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos.
Peçam ao Senhor do campo que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Se você ainda não acordou, vou te contar. Nós estamos no tempo do fim, nos últimos dias da Terra. Não sei se ainda temos 5 anos, 10, 20, 30, 50 ou 100. Não interessa. O que eu sei é que não dá mais para perder tempo discutindo doutrinas de igrejas. Temos que trabalhar no campo enquanto ainda dá tempo. Jesus disse em João 9,4: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então aproveite o tempo. Você que é de Deus, não esconda a sua luz, deixe ela brilhar. Este é o programa Deus Sem Igreja. Eu sou o Concécio e se você está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp, 319-9690-3688. 319-9690-3688. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que são transmitidos aqui na rádio e também muitos vídeos sobre diversos temas da fé cristã. Eu vou fazê-lo pra Jesus. Não importa o que há de passar, eu vou até o fim. Não há nada que eu possa fazer, nada vai pagar o que um dia ele fez por mim. Eu vou fazê-lo pra Jesus. Não importa o que há de
e arrebatado eu caio ao chão. Ele me leva acima na voz de uma oração. Oh, eu vou fazê-lo pra Jesus. Não importa o que há de passar, eu vou até o fim. Não há nada que eu possa fazer, nada vai pagar o que um dia ele fez por mim. Quando perseguição bater a minha porta, eu vou refugiar-me nele, no culto do seu pavilhão. Meu coração em paz se regozijará, enfim. Participante sou com os profetas de antes de mim. Oh, eu vou fazê-lo pra Jesus. Não importa o que há de passar, eu vou até o fim. Não há nada que eu possa fazer, nada vai pagar o que um dia ele fez por mim. Quando o inimigo entrar, sua voz de dúvida falar, com a espada incandescente da palavra eu vou lutar. E se ele me ferir, ferido vou até o fim. Morrer no campo de batalha, quem morreu por mim. Oh, eu vou fazê-lo pra Jesus. Não importa o que há de passar, eu vou até o fim. Até o fim. Não há nada que eu possa fazer, nada vai pagar o que um dia ele fez por mim. Oh, oh, oh. Eu vou fazê-lo pra Jesus. Não importa o que há de passar, eu vou até o fim. Até o fim. Não há nada que eu possa fazer, nada, nada, nada vai pagar o que um dia ele fez por mim. E está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319 9690 3688. 319 9690 3688. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que são transmitidos aqui na rádio e também muitos vídeos sobre diversos temas da fé cristã. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe seu final de semana. Ele fez por mim. Jesus foi até o fim. Ele foi até o fim. Jesus morreu por mim e por você.